Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. Já estamos na Estação das Flores. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com a voz bem danificada por causa da gripe. Mas vamos seguindo por aqui. Os destaques de hoje incluem: esposa de Alexandre de Moraes é incluída na Lei Magnitsky. O último Grenal do ano trouxe a dispensa de Roger Machado. Balsa que faz a travessia entre Santa Teresa e São Valentim está parada. 20 de setembro, uma luta eterna. 2 acidentes fatais no mesmo local em Bento Gonçalves. Isso traz preocupação para as autoridades. Preço da carne bovina sobe quase 35% em um ano e vai piorar nos próximos 45 dias, dizem os especialistas. E também teremos outras notícias aqui no jornal, com a apresentação de Ednei Paine diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, como vocês podem ouvir e ver, né? A voz hoje está comprometida. Então vamos seguindo na medida do que podemos fazer. Vamos falar de política, né? E hoje pela manhã a esposa de Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo Trump. Donald Trump já havia falado isso. Se Alexandre de Moraes não parasse com as malfeitorias que vem impondo ao Brasil, ele iria sofrer medidas extremas e o ministro não entendeu o recado. E Donald Trump disse ainda mais que quem estivesse compactuando com ele também iriam sofrer as mesmas sanções. Então, hoje pela manhã, o Escritório de Controles de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano aplicou as condições da Lei Magnitsky para a esposa de Moraes, a Viviane Moraes. Agora ela também sofre sanções dessa lei. E com essa medida, ela também terá todos os bens bloqueados, os bens que estão nos Estados Unidos. O seu marido foi sancionado por essa mesma lei em julho. Então, nem ele nem a esposa agora poderão realizar transações com os norte-americanos. Nem viajar para os Estados Unidos, nem usar cartões de crédito com bandeiras americanas, nem contratar serviços de stream. Não vão poder mais, porque todos os serviços de stream, a maioria americanos, né? O Netflix, Disney Plus, entre outros. Então, vão ter que pedir para os amigos para poder usar esses serviços. Essas sanções da Lei Magnitsky compõem uma estratégia do governo norte-americano por várias questões. E uma delas é sobre desrespeitar os direitos humanos e perseguir politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até a ONU já se posicionou a respeito do caso, que disse que isso é uma perseguição política, pois Alexandre está apresentando uma campanha repressiva de censura aos brasileiros, aos que pensam diferente a ele. E nem sou eu que estou falando, hein? E sem apresentar provas concretas sobre essas questões que ele aplica nas leis, que só ele e seus comparsas de colegiado que compactuam com esse termo descomplicado, né? A lei só serve se eles imporem, né? E não dá para ser ruim o tempo todo. Alguma hora dessas, alguém vê que você está passando dos limites e corta suas asinhas. Mesmo aqui no Brasil, não tendo o pessoal que viu isso. Todo mundo vê isso, só que
pessoal teve que vir de fora do Brasil para entender que a coisa tá complicada. Tá que nem minha voz, né? Tá complicada. Bom, esse foi o bloco esportivo hoje um pouco reduzido para que vocês entendam bem como funciona a política junto com o judiciário. Nem era para a gente misturar esses dois fatores e eles estão sempre interligados, sempre. Vamos falar um pouquinho de esportes para dar um descanso para vós, tomar um ar, respirar e falar de esportes. Pessoal, quase não deu nem para respirar, né? Bom, vamos falar do Grenal 448, que foi uma loucura. Mordi a língua. Porque eu disse que ia ser um Grenal que não tivesse muitas emoções. Todos achavam que não haveria emoções, mas esse clássico foi motivado por muita emoção. Eu acho que o melhor Grenal de muito tempo. Há mais de 2 anos o Grêmio não vencia um clássico. Foram 8 jogos sem vencer um Grenal consecutivamente. Então, o jejum acabou. E sem contar que o Grêmio não vencia há 9 anos no Beira-Rio. Como eu disse a vocês, foi um Grenal empolgante. Foram 5 gols. 3 gols... Foram 3 pênaltis, né? 3 pênaltis. Foi feito 2, né? E teve confusão no final. Então, aconteceu de tudo no Grenal. O Grenal teve um empurra-empurra. Nem é briga, né? Porque você sabe quando é no Grenal, eles só se peitam que nem aqueles galos garnizés. E ninguém prega a mão em ninguém. Então, vamos dizer que foi um empurra-empurra. E o desfecho desse cenário culminou na demissão do técnico colorado Roger Machado. Ele foi demitido após 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele ficou no Internacional por quase 14 meses. 1 ano e 2 meses, 3 meses quase. Um tempo memorável se formos ver o tempo de outros treinadores aí do Brasileirão. Eles, quando se mantêm no cargo, 6 meses é muito, né? Então o Roger se manteve no cargo, fez um bom trabalho. 34 vitórias, 20 derrotas e 20 empates. Não sei se é um trabalho ruim. Para iniciar o clássico, Bernabé invadiu a área gremista e Noriega deu um carrinho. E o árbitro de campo não viu a penalidade, mas o VAR chamou e alguns critérios fizeram decidir que o juiz de campo desse penalidades. Sabemos que quem manda é o juiz de campo. O VAR só chama e mostra se o juiz acertou ou errou, porque às vezes fica muito difícil. Alan Patrick, então, o meia colorado, que é o batedor de faltas do Inter, chutou, Thiago Volpi acertou o canto, mas chegou a encostar na bola, mas a bola entrou com força, bastante força, né? Se ele chutasse um pouquinho mais lento, eu acho que o Volpi pegaria. Mas Alan Patrick é um baita batedor de pênaltis. Chutou a bola e entrou. Depois veio o empate do Grêmio em uma cabeçada de Carlos Vinícius, que depois de mais de 1 ano e meio sem marcar, marcou, quebrou o jejum. Ainda no primeiro tempo, o VAR chamou novamente o juiz de campo e mostrou uma mão na bola do atleta Noriega. De novo Noriega. Então, outro pênalti foi marcado e novamente o duelo entre Thiago Volpi e Alan Patrick. E desta vez, novamente, Alan Patrick botou a bola no canto no outro canto, né? Thiago Volpi foi e não pegou nada. Então o Colorado ficou à frente novamente do tricolor.
Nesse momento se pôde perceber que Noriega estava chorando em campo por ter causado o segundo pênalti contra o seu time. No decorrer da partida, Carlos Vinícius sentiu a coxa posterior e foi substituído por André Henrique. Então o estreante William bateu um escanteio e de cabeça André Henrique deixou o placar novamente igualado. No segundo tempo, o Mano fez uma substituição que mudou o jogo. Botou o jovem Alisson. Botou ele em campo. E como eu posso dizer, né, na sua primeira jogada ele mostrou que deveria ser titular absoluto. Fez uma limpa, chutou no canto do Colorado e fez o gol. E no apagar das luzes, o Internacional teve mais um pênalti a seu favor, o terceiro. Então Alan Patrick, nesse, ele desperdiçou. Chutou na trave, a bola voltou para Borré, que não teve direção e chutou para fora. Então, resumindo, vitória gremista no Beira-Rio, 2 para o Inter, 3 para o Grêmio. Depois do jogo teve coletiva, né? Mano falou sobre arbitragem. Ele disse até em um vídeo que quando terminou a partida ele chamou todos os atletas gremistas para ir embora, porque senão o juiz ia dar outro pênalti. O presidente tricolor foi para a coletiva antes de Mano e falou que a arbitragem foi muito mal. O Grêmio subiu para o 12º lugar com 28 pontos, o Inter está em 13º, abaixo do Grêmio, com 27 pontos. Esse foi o resumo do último clássico Grenal do ano. E para fechar as notícias do futebol, agora de manhã teve a primeira reunião do Conselho Colorado para se pensar em um novo comandante colorado do Internacional. É claro, é um início de análise, mas já tem alguns nomes e tem o nome de Ramon Dias, o argentino. Ramon Dias é o mais cotado. Ele trabalhou com Vasco e Corinthians nos últimos tempos. Não teve muito sucesso à frente desses times, mas também existe a possibilidade de D'Alessandro assumir até o final do ano. Com uma direção temporária. Mas em primeiro plano, eles têm também Pablo Fernandes, que é o sucessor na autarquia da equipe. Talvez amanhã chegaremos aí com nomes, ou com algum nome que seja escolhido pela direção do Internacional. E a primacia que no jogo contra o Juventude já tenha um novo técnico, o Internacional. Bom, é um oferecimento de Natal Fitness, esse bloco esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem tem apoiado a gente nesse bloco esportivo. Sempre que você precisar de algum auxílio para escolher alguma coisa relacionada a esportes, você vá até a Natal Fitness. Lá você acha muitas utilidades para os esportes, camisetas com tecnologias, calções bem legais, moletom. Passe lá e confira raquetes. Passe lá e confira, tá? Acessórios esportivos é com a Natal Fitness. Bom, uma informação aí de utilidade pública eu quero compartilhar com vocês.
que é muito importante. Dá uma olhada aí. É sobre a balsa que faz a travessia entre Santa Teresa e São Valentim. Ela está temporariamente fora de operação em razão da forte correnteza que o Rio das Antas está tendo. É a grande quantidade de entulhos que está descendo o rio. A operação será retomada quando as condições melhorarem. Então, se você tiver que acessar o local, antes informem a Lacel, se informem com a Lacel, entra aí no Dr. Google e procure Lacel, que é a empresa responsável pela travessia do local, e aí você vê certinho se já voltou com a travessia. Senão você pode procurar caminhos alternativos, entre aí por Cotiporã. Hoje a ponte está operando normalmente, entre aí por Cotiporã, depois sobe lá em cima por São Valentim, tá? Mas sempre procurem se informar, porque se você não se informar, você chegar lá na ponte, bom, é só você voltar um pouquinho até Cotiporã, tá? Ontem também não poderíamos deixar de citar, né? Ontem, dia 21, foi o dia do radialista. Então, gostaríamos de parabenizar esses profissionais. Eu também trabalho com rádio e que traz tanta descontração, informação aos mais longínquos patamares desse planeta. Parabéns, então, a todos os radialistas. Tá aí, deixa eu falar agora uma notícia triste. Uma notícia de trânsito. Ocorreu na tarde de ontem, na 216, no quilômetro 216 da BR-470. Deixa eu botar aqui, né? No bairro Maria Gorete, aqui em Bento Gonçalves. O mesmo local onde poucos dias atrás aconteceu outro acidente fatal. Lembra daquela mulher que morreu? Segundo informações aí da polícia, o acidente ocorreu por volta das 13 horas de ontem à tarde, chovendo, quando Luciano Ranger Ribeiro, de 49 anos, aqui ó, pena, né? Nossas condolências aí à família, perdeu o controle da sua Meriva com placas de Bento Gonçalves, que trafegava no sentido aí da Pipa Pórtico até o Poço do Hélio, de Bento Gonçalves a Veranópolis. O veículo acabou capotando na via e, com a força do impacto, o motorista foi ejetado do automóvel e morreu no local. Conforme relatos colhidos durante o atendimento, ele não utilizava cinto de segurança. O trânsito na 470 ficou bloqueado por cerca de 1 hora durante os atendimentos, aí causando lentidão na região. Então fica o alerta aí, pessoal. Esse trecho aí do bairro Maria Gorete, da BR-470, próximo aí ao túnel que fizeram do bairro São João, tenha mais cautela. Tem um limitador de velocidade aí nas proximidades, mas tem que ter muita cautela, principalmente nesses dias de chuva. Foram já 2 acidentes fatais em poucos dias. Então, pessoal, vamos abrir o olho, tá? Deixa eu falar aí, vamos a um pequeno intervalo, o intervalo da Harmony, e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Esses 2 patrocinadores que dão aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. A Natal Fitness e a Harmony Sonorizações. E a voz tá quase no banco de reserva, hein? Tá quase no limite, acendendo aquela luzinha. Mas na medida do possível a gente vai informando vocês aqui. Bom, a gente acabou de falar de um acidente que deu ali no bairro Maria Gorete, na BR-470. Vamos falar outra informação a respeito da segurança viária.
Nesse final de semana houve a Operação Balada Segura na capital do vinho. E assim, eu acredito que quase todos ou todos os finais de semana tem essa Operação Balada Segura em Bento Gonçalves. Então, pessoal, vamos se regrar. Se vamos dirigir, não bebam. Pois os órgãos de segurança flagraram 17 motoristas embriagados em Bento Gonçalves. As blitz foram realizadas na madrugada do sábado, dia 20, e do domingo, dia 21. A ação busca reduzir os índices de acidente de trânsito e preservar as vidas. Durante a fiscalização, 101 veículos foram abordados. Desses, 16 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro. 16 motoristas. E um motorista foi enquadrado por crime de trânsito, porque até 0,36 gramas de álcool por litro de sangue, de ar expelido, ele até 36, 0,36, você não vai preso. A partir de 36, você vai preso. Aí tem que pagar fiança. Tem um monte de coisa, né? O Código de Trânsito brasileiro, ele diz que se dirigir por efeito de álcool ou drogas é considerado infração gravíssima. Só a multa custa R$ 2.900 e depois tem a suspensão da CNH por 12 meses. Por que eu falei por outros tipos de droga? O álcool se vê com etilômetro. E se o agente de trânsito perceber que o condutor está sob influência de alguma outra, de uma droga, ele pega e leva o infrator, o motorista, para a UPA e faz o teste, tá? Então não tem como escapar. 12 meses da possibilidade de suspensão, dependendo da concentração alcoólica, né? Tá, pessoal? Então, esse foi o nosso recado. Deixa eu passar uma outra informação importante para vocês aqui. Em um ano, de agosto passado a agosto agora, a carne bovina aumentou de preço 34,8%. Isso conforme pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A universidade, ela tem como um fator, ela diz que tem um fator do aumento, é a exportação. Espera aí, é mais vantajoso para o produtor exportar fora do país a carne que produz aqui? É sim, é melhor do que ele vender aqui no mercado interno. Ele ganha mais. Então, temos que... Há uma expectativa por parte dos consumidores. Bom, pessoal, há uma expectativa, né, por parte dos consumidores que o tarifaço de Donald Trump baixasse esses preços. Porque a carne que era vendida nos Estados Unidos poderia ser vendida aqui por um preço menor. Mas não deu certo. De acordo com o Instituto Federal, a carne, então, foi remanejado para outros mercados, tipo México, mas outros mercados também fora do México. Mas o México foi um dos que mais está se adaptando à carne brasileira. De acordo com essas pesquisas, nos próximos 45 dias, os preços dos cortes bovinos aumentarão ainda mais. Aumentarão mais ou menos 5%. Então, isso que eu queria dizer para vocês. A gente pensou que o Trump ia dar uma ajudinha aí nessa... Pra galera não vender mais para fora, para vender aqui mais barato. E no fim não deu certo. Olha que a voz está quase no final. Mas eu vou tirar minha imagem da frente porque eu quero falar uma coisa muito séria. A imagem de fundo de hoje é da escrita que está bem abaixo da bandeira do Rio Grande do Sul. Liberdade,
igualdade, humanidade. Todo gaúcho leva esse lema ao pé da letra. Sábado, foi o Dia do Gaúcho, celebrado dia 20 de setembro. Marca o início da Revolução Farroupilha. A gente não falou nada na sexta-feira, mas a gente quer deixar a nossa nota aqui hoje sobre isso. A Guerra dos Farrapos, que começou em 1835 e foi até 45. Essa foi uma revolta, uma luta da elite gaúcha do governo imperial do Brasil, motivada por insatisfações com a política fiscal. Deixa eu dizer para vocês por que eu botei a carne agora. Porque essa matéria da carne foi porque nesse tempo de 1835 a 1845 teve uma revolta porque o governo cobrava muitos impostos da gente. Imposto do charque, de tudo que a gente fazia aqui. Era mais fácil nós vendermos para a Argentina, para o Uruguai, para esses países aqui, do que nós vendermos ao nosso país. E o que aconteceu? O pessoal aqui se revoltou, porque era muito grande o imposto que o império queria. Então, por isso aconteceu essa Guerra dos Farrapos. E agora a gente não faz nada, né? Bom, queria deixar com vocês aí essa homenagem para você entender por que essa galera peleou tanto naquele tempo, morreu tanta gente e não conseguimos ganhar a guerra. Foi isso para você entender que nem sempre é fácil lutar contra um governo. Tá, pessoal? Um grande abraço. E essa voz falhando, espero que amanhã esteja tudo correto. Valeu! Grande abraço, encontraremos-nos amanhã aqui no Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!